Edson Ulisses, presidente do Tribunal de Justiça, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fam. Entrevista. Meu caro desembargador Edson Ulisses, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, Magna e todos que nos ouvem pela Fam, essa emissora potente que atinge todo o estado de Sergipe. Desembargador, vamos começar por um assunto que me chamou a atenção. O senhor está escrevendo, está lançando, na verdade, um novo livro, é isso mesmo? Veja, não é bem um novo livro, é edição de um livro denominado Sabedoria Popular 2, porque já havia naturalmente lançado Sabedoria Popular. Certo. Esse agora é uma reedição, é a segunda edição, revista e corrigida. E os subtemas máximas reflexões, outros saberes e amenidades no Zap Zap. Amenidades porque o riso é necessário, né? Quando você ri, você revela a sua alma. E do Zap Zap porque eu estaria proibido, e se eu usasse o WhatsApp, que é uma marca do Facebook, estaríamos invadindo a esfera do patrimônio alheio. Como a matéria é sabedoria popular, nada mais justo do que usássemos a expressão bem usada por todos nós, Sim. brasileiros e nordestinos, principalmente do Zap Zap. E essas informações que o senhor está colocando nesta reedição, foram diálogos, participação em grupos? Como é que o senhor foi coletando estas amenidades do Zap Zap? Olha, Narciso, a gente tem feito seleções de mensagens, de texto de leitura, e que ao final de um certo tempo, esse acervo, né, essa coletânea, motivou a publicação, observando que quando você escreve, quando você deixa gravado, você pereniza as coisas, né? E que se ficar no sistema do Zap Zap, ela se apaga, você esquece, você desaparece dos seus registros, e assim, registrado, ele permanece a qualquer tempo, você sabe onde buscar, aquilo está compilado e traz uma maior segurança para os leitores, para aqueles que gostam de textos que trazem mensagens, como, por exemplo, eu me reporto aqui as máximas, uma que diz assim: o maior valor da vida não é o que você obtém. O maior valor da vida é o que você se torna. Outra, por exemplo, que a cada dia, apesar dos obstáculos que a vida nos impõe, possamos ter sempre brilho no olhar, firmeza nos passos, delicadeza nos gestos, coragem para seguir em frente e Deus no controle do tudo. Então, são coisas assim que formam certos conceitos, princípios, né, que vale a pena você conhecer. Qualquer coisa que custe a sua paz é muito cara, seria uma outra máxima. Muito interessante. São regras, são princípios que você pode utilizar no dia a dia, na sua prática diária. Quando será o lançamento? O lançamento, Narciso, será no dia 13, às 17 horas, no hall do Tribunal de Justiça, com a entrada ali pela rua de Pacatuba, no anexo 1. Vamos começar às 17 horas, porque vai haver, logo cedo, um teatrinho das crianças, as destinatárias de 50% da renda obtida com esse lançamento. Essas crianças são assistidas em abrigos e outras casas de assistência pelo Tribunal de Justiça. Então, para que a gente possa dar a essas crianças um Natal um pouco melhor, ou um brinquedo, ou uma ceia, ou alguma coisa que mude o seu dia a dia, nós resolvemos lançar esse livro com essa destinação, visando dar uma maior alegria a essas crianças. Bacana. Bacana, bom gesto, parabéns, presidente. Presidente, falando ainda sobre solenidades aí, está para acontecer a outorga da medalha Armindo Guaraná. Que medalha é essa, para quem ela se destina, quem serão os homenageados e quando acontece essa sessão? Olha, Narciso, eu antes queria falar um pouco sobre o lançamento do livro. Pois não. Pedindo a compreensão dos que lá acorrerem,
para a necessidade da comprovação da vacina, Sim. que você sabe é uma preocupação. Uma exigência, sim. O cenário da ciência tem exigido essa comprovação para preservar a vida, né, evitar que outras pessoas que estejam contaminadas contaminem pessoas que estão no mesmo ambiente. Então nós pedimos a compreensão que lá será pedido a comprovação da vacinação, né? Perfeito. Então, essa referência que você fez do Armindo do Guaraná foi um sergipano que se notabilizou pelo seu trabalho bibliográfico, que é o único no Brasil, até hoje nada foi lançado que superasse. E é um nome que teve passagem nacionalmente e não se destaca nada desse grande sergipano. Então, o Tribunal de Justiça de Sergipe, através do seu memorial, entendeu necessário trazer à lume o conhecimento da sociedade sergipana, esse nome que já é conhecido fora do país. Então, entendi que é necessário se valorizar os grandes nomes, os grandes vultos da literatura, da poesia, enfim, daqueles que contribuíram para a cultura de Sergipe e do Brasil. Serão pessoas homenageadas com essa medalha? Sim, algumas pessoas já previamente selecionadas. Uhum. Eu não vou dizer os nomes para não quebrar o efeito surpresa, né? Eles serão convidados, mas eu não quero revelar o nome deles agora, mas são pessoas que mereceram avaliação por parte da comissão que trata do assunto. A data será no próximo dia... A data do lançamento será no dia 16, né, Maurício? Consultando aqui o assessor Maurício Menezes. Dia 16 às 17 horas, no auditório José Hollenberg Leite, aí no Palácio de Justiça Tobias Barreto de Menezes. É verdade. Então receberão essas medalhas pessoas que contribuíram, né, de certa forma, para a valorização e o engrandecimento da cultura, seja na área jurídica ou fora da área jurídica para o nosso Estado. Perfeito. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o desembargador Edson Ulisses, presidente do Tribunal de Justiça. Presidente, eu vou voltar um pouco ao assunto que o senhor puxou aí da questão da vacinação. Há um protocolo de exigência no Tribunal de Justiça da questão do cartão de vacinação, do passaporte vacinal, para que as pessoas tenham acesso a todos os espaços do órgão, e houve uma ação impetrada por dois procuradores do Estado pedindo a revogação desta decisão. Como é que o senhor, enquanto presidente do Tribunal de Justiça, analisou esta iniciativa? Veja, nós analisamos com muita tranquilidade, porque os atos que foram elaborados estão estribados em orientações da ciência, né? E estamos replicando aquilo que outros tribunais também fizeram, inclusive o STJ e outros órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Então, o que nós verificamos é que esta ação não passou de um equívoco de dois procuradores que se insurgiram, inclusive sem ter autorização da chefia do procurador-geral e nem do conhecimento do desembargador Belivaldo Chagas. Tanto assim é que, após ter sido ajuizada, essa ação teve a desistência formulada junto ao Supremo, porque ela estava na contramão da história. E esse assunto é ultrapassado, são águas passadas, e continua a harmonia e independência dos poderes. Não criou nenhum tipo de atrito entre os poderes aí? Não, porque nós temos consciência que o governador não tinha conhecimento e o procurador-geral, o procurador-chefe, era contrário a isso. Esses dois procuradores apenas se insurgiram contra uma posição posta, tanto é que o governo já vinha nessa tendência de exigir o atendimento das recomendações da ciência, né, de uso de máscara, distanciamento, evitar o contato. Então, os atos do Tribunal de Justiça foram nessa linha que estava em correlação com os atos que o governador já vinha adotando para o combate ao coronavírus. Perfeito. Meu caro desembargador Edson Ulisses, Natal do Poder Judiciário, quando acontece e de que forma será realizado? Olha,
Narciso, é uma boa oportunidade para a gente se reportar a isso. No dia 10, portanto, amanhã, nós teremos, a partir das 18 horas, o Natal do Tribunal de Justiça. Vai ser ali no Palácio Olímpico Campos, ali por trás da igreja, né? Que é ali a Praça Olímpico Campos, e que trará muitas luzes, muitas canções, né? Uma coisa muito animada, e traz uma mensagem positiva, né? Por ocasião do Natal para os nossos conterrâneos aracajuanos e sergipanos. Quem puder comparecer, o ambiente está protegido, a segurança na área, e enfim, nós estamos cientes que será um belo espetáculo para o povo aracajuano e sergipano. Como iniciativa do presidente, o Tribunal de Justiça criou aí o prêmio Tribunal de Justiça criou o prêmio de jornalismo, né? Qual foi o tema desse ano, presidente? E quando é que será o evento de premiação? Olha, Narciso, o objeto desse prêmio de jornalismo, primeiro, é aproximar o tribunal da mídia, né? Criar um interrelacionamento, quebrando essa barreira que se estabeleceu de um distanciamento do Poder Judiciário, da imprensa, quando na verdade isso nunca existiu. Estamos abrindo as portas através desse prêmio de jornalismo. A temática é mais na área de direitos humanos. Você sabe da minha trajetória como advogado e como julgador na Câmara Criminal, sempre norteei as minhas decisões pelo respeito aos direitos fundamentais. Então, esse prêmio de jornalismo, nas áreas que foram exigidas, todas elas se referem a essa temática, né, os direitos fundamentais da pessoa humana. E quando é que acontece o evento de premiação? Sim, pois não. O evento será no dia 13 de janeiro e convidamos para dar uma maior importância, trazer um maior brilho, o nosso conterrâneo jornalista Anselmo Góes. É um nome conhecido nacionalmente que Bacana. vem nos brindar com a sua presença, com sua história, né? Um homem. Haverá uma palestra dele? Haverá uma palestra. Bacana. Um homem que saiu de Sergipe ainda jovem e se firmou na imprensa do sul do país, mostrando o talento que Sergipe produz, que Sergipe tem. Tribunal de Justiça de Sergipe recebeu o selo ouro. Qual a importância desta premiação? Assim, a importância é a demonstração do empenho, do valor que tem os servidores, a magistratura sergipana na execução das tarefas do judiciário no dia a dia, não só pela qualidade, como também pela celeridade. Hoje os processos em Sergipe, que estão todos digitalizados, nós temos um resíduo mínimo de processos ainda não virtualizados, e isso leva, pela qualidade e pela, como disse, e pela celeridade no atendimento das demandas, Sergipe a conquistar, né, no cenário nacional, que não é fácil, disputar com tribunais do Rio, São Paulo e outros estados por aí, e obter o selo ouro. Nós somos, no ranking de selo ouro, nós somos o segundo tribunal. Isso para Sergipe é uma honra muito grande. E não ficou só aí. Nós conquistamos também um nível de excelência na área de tecnologia. Nós temos uma área de tecnologia que tem à frente a profissional Denise Martins, uma senhora de grande qualidade e conhecimento técnico, que tem levado a área de tecnologia de Sergipe a esse nível de excelência. Investimos muito, o Tribunal de Justiça investiu muito na área de tecnologia, né? Para manter essa dinâmica, esse nível de decisões que vem sendo mantido. E, para você ter uma ideia, mesmo durante a pandemia, nós continuamos trabalhando e praticamos o número de atos superior ao que tinha sido praticado no ano anterior. É a prova que Sergipe está preparado tecnologicamente para o enfrentamento dessas adversidades. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o desembargador Edson Ulisses, presidente do Tribunal de Justiça. Eu tenho um recadinho para você. Você está saindo de casa agora,
para o trabalho ou está a caminho? Então vou começar o seu dia com excelente notícia. Chegou a hora de conhecer o Urbanos Luzia, o último empreendimento da construtora sede no bairro Luzia. Um condomínio exclusivo com opções de 2 ou 3 quartos e até 2 vagas de garagem, perto de shopping, escolas, conveniências e outros. Esse é realmente um projeto que tem condições especiais e todo conforto Celi. Ideal para quem procura a comodidade de viver em um dos melhores endereços da cidade. Pode parar um pouco e anotar este nome, Urbanos Luzia, um Celi onde a cidade acontece ao seu redor. Saiba mais em celi.com.br/urbanos ou telefone 3217-9693. Meu caro desembargador Edson Ulisses, Magna Santana, nossa colega de trabalho, tem uma pergunta. Vamos lá, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutor Edson. Satisfação ouvi-lo no nosso programa. Doutor Edson, eu puxo aqui o assunto do acesso ao judiciário e da população. E como o senhor disse bem, o nosso Tribunal de Justiça é reconhecido, inclusive nacionalmente, né? E isso é muito bom, isso é orgulho. Mas a gente ainda tem que avançar muito. O que é que, inclusive, esse período de pandemia, as coisas foram mais difíceis e que dificultou, claro. O que medidas na sua gestão estão sendo assim adotadas para facilitar mais, para que os processos andem com mais celeridade e atendam os anseios, principalmente daqueles que mais precisam da justiça, do judiciário, doutor Edson? À vontade. Magna, bom dia, Magna. É um prazer em ouvi-la. Você é sempre uma companheirona no dia a dia, na troca de mensagens. Olha, o Tribunal de Justiça de Sergipe é um dos tribunais mais céleres do país. O atestado disso é que os advogados de outros estados ficam maravilhados com a celeridade que os processos têm aqui. Você tem uma ideia? Por exemplo, na Câmara que eu atuei durante mais de 10 anos, os processos que entram no primeiro grau, na área criminal, ao final do ano já estão julgados em nível de recurso. Isso é coisa inédita e os advogados de outros estados registram isso com muita alegria e até pedem que Sergipe informe essa tecnologia tão avançada para os seus estados para que eles possam atuar de uma forma mais célere. E nós avançamos. Cada dia que passa, Sergipe avança na área de atendimento, na conciliação, nos juizados especiais, que lá onde está a maior demanda de pessoas humildes, de pessoas que têm maiores dificuldades. Estamos ainda indo além. Nós estamos implantando no Tribunal de Justiça de Sergipe a chamada Justiça Restaurativa, que é uma metodologia de aplicação da justiça em que se procura conciliar as partes contendoras, né? Réu, vítima, familiares, o entorno daquele fato ocorrido, tentando reconstituir o tecido social esgarçado com aquele fato e encontrar uma decisão que recupere aquele que foi acusado da prática do delito, para que se evite a reincidência. Nós temos estatística no Brasil de que mais de 70% dos casos criminais resolvidos há uma reincidência. E a Justiça Restaurativa traz essa proposta de solucionar conflitos de uma forma alternativa, sem deixar de aplicar o direito na sua tradicionalidade, mas que recomponha esse tecido, reinsira a pessoa que foi acusada da prática de um delito no seu contexto social e lá ele se recomponha e não volte mais a praticar crimes, ou que haja uma redução substancial no nível de reincidência. E outros atos que temos inovado, Sergipe sempre leva para o cenário nacional propostas chamadas boas práticas, né? Nós temos um programa que foi premiado e objeto de reprodução em outros estados, é um programa chamado Pare, Concilie e Siga, que é exatamente essa proposta, essa busca de compor conflitos na área, principalmente na área financeira, de problemas da população que está endividada, são as pessoas mais humildes que precisam desse apoio. O Judiciário tem chegado junto, tem apresentado alternativas, tem apresentado programas de recuperação dessas situações que tanto amargura o povo mais pobre, mais humilde da população brasileira. Estamos entrevistando o desembargador Edson Ulisses, presidente do Tribunal de Justiça. Meu caro Edson Ulisses, uma pergunta um pouco também nesta linha.
O senhor acha que aquela visão que a sociedade tinha de que o acesso aos mais pobres pela justiça, ela é uma visão superada ou ainda há muito por fazer? Olha, as demandas são sempre crescentes, não é? O Tribunal de Justiça tem se preocupado, eu digo não só o Tribunal de Justiça, como o Conselho Nacional, em criar alternativas de soluções de conflito. E uma dessas é a justiça restaurativa. Isso é uma política nacional, é política pública implementada pelo CNJ, que já abraça uma política mundial, que é a política de paz, que é articulada pela ONU, né? Essa proposta é divulgada pelo mundo inteiro. O Brasil, através do CNJ, desde da direção de Ricardo Lewandowski no Supremo, né, que ele era o presidente também do CNJ, que procurou implementar essa política chamada política restaurativa, que é a última novidade em termos de acolhimento de propostas da sociedade e que busca soluções, como disse, conciliatórias, não simplesmente resolvendo a questão, mas procurando inserir no seio da sociedade, do local em que aquela pessoa viveu ou que vive, né, que retorna para esse local e lá ele possa ser reconciliado, reencontrado com a sua comunidade, com o seu ambiente e evite a reincidência. No mais, nós estamos com propostas avançadas na área de conciliação, né, fazendo os grandes mutirões diante das empresas, das grandes demandantes, para exatamente encontrar soluções. Agora, no Natal, por exemplo, são comuns os mutirões para o chamado limpa-nome, né? Permitir que as pessoas se recomponham para um novo ano, voltem a poder comprar, ter acesso a crédito, restabelecer a sua vida, apesar das dificuldades que hoje se vê a cada dia no nosso povo brasileiro. Foi empossado como diretor do Conselho dos Tribunais. Que órgão é esse e qual a importância desse cargo? Olha, Narciso, é o seguinte, no Brasil existe o Conselho de Presidentes de Tribunais. E congrega, né, aqueles que estão nas direções dos tribunais para discutir os problemas que se apresentam no âmbito dos tribunais, né? Então, esses problemas são levados a essa estrutura de cúpula e são debatidos esses problemas e levados, por exemplo, ao CNJ, levados ao Supremo, de soluções administrativas, de propostas de novas práticas que visem uma melhor prestação jurisdicional, que vise a defesa do próprio Poder Judiciário. Esse órgão agora teve uma nova eleição da sua diretoria. O presidente é um presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e nós somos eleitos o secretário interinstitucional desse tribunal, ou seja, estaremos fazendo os trabalhos naturalmente de secretário, mas em nível nacional, perante todos os tribunais de justiça do Brasil. Muito bem, parabéns. Meu caro Edson Lice, para que a gente possa encerrar já agradecendo a sua atenção ao nosso trabalho. De uma forma geral, durante o ano de 2021, a Justiça Sergipana cumpriu sua função? Olha, a Justiça Sergipana sempre cumpriu a sua função. Ultimamente ela tem sido, vamos dizer assim, mais prestimosa e qualificada, porque não só fez avançar na celeridade, como também na qualidade dos processos. E a gente encontra magistrados mais integrados, mais conscientes na prestação jurisdicional, procurando servir aos seus jurisdicionados, consciente de que a sociedade a verdadeira destinatária do trabalho do judiciário, que é quem sustenta com os impostos, com sua contribuição de todas as formas para o Poder Judiciário existir. Por isso, procura dar um retorno a essa população com o melhor serviço e em tempo mais curto possível, seja uma prestação jurisdicional mais célere. E é isso que o Tribunal de Justiça vem fazendo
e não olhamos para retrovisor, não olhamos pelo retrovisor. E o Brasil já teve uma fase de uma prestação jurisdicional um tanto acanhada, mais lenta, e com a introdução no sistema nacional, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, que passou a ser um órgão de gestão administrativa, estabelecendo metas, exigindo o cumprimento dessas metas, criando metodologias, exigindo o compartilhamento de boas práticas. Tudo isso se agigantou e trouxe para o cenário nacional uma nova justiça, um novo poder judiciário, e aqui Sergipe é o exemplo disso, né? No cenário nacional estamos conquistando prêmios, o selo ouro, a excelência na tecnologia e por aí afora. Sergipe é respeitado através do seu poder judiciário no cenário nacional. Isso é motivo de orgulho para a gente, mostrando que a justiça evoluiu muito. Você tem uma ideia, o Brasil tem buscado informatizar todos os processos para dar mais celeridade. Sergipe já está com seus processos quase que 100% digitalizados. Isso é um ganho de qualidade e de celeridade nos julgamentos e na prestação jurisdicional. O Jadson Santos, nosso ouvinte, ele diz aqui: pergunte, por favor, ao presidente do Tribunal de Contas sobre pagamento de precatórios. O que é que tem sido feito para acelerar? Tem, por exemplo, um de 2006 e ainda sem previsão de pagamento. Olha, eu queria corrigir, não é bem o Tribunal de Contas, é o Tribunal... Perdão, Tribunal de Justiça, porque o Jadson trabalha no Tribunal de Contas e eu acabei me confundindo na hora da pergunta. Pois não, é o seguinte, nós temos evoluído bastante no volume de recursos, a presteza na apreciação das demandas, liberação de recursos. Nós liberamos, eu não tenho o número exato aqui nesse momento, mas é um número expressivo que vem crescendo a cada dia, e com formação de equipes para cada dia mais atender essas demandas de precatórios. Agora, ocorre que muitas vezes o ente devedor, apesar de instado a fazer os depósitos para pagamento, encontra-se dificuldades para fazer essa disponibilização de recursos. E também há uma ordem inviolável, né, no pagamento dos precatórios. Você, ao ingressar nessa ordem, você é respeitado, não se pode burlar essa ordem. Agora, tem aqueles sistemas que é a negociação direta, que se a pessoa entende conveniente, reduz um pouco o seu crédito, e isso é colocado numa outra fila daqueles que optaram pela negociação direta. O que significa dizer que isso acelera o pagamento, porque é uma negociação feita entre o poder devedor e o interessado, o credor, e isso modifica essa relação, porque se estabelece uma nova opção de recebimento. Jean Paulo manda aqui uma mensagem: o sertanejo, antes de tudo, é um homem forte. Edson Ulisses representa isso muito bem. Parabéns, manda aqui o Jean Paulo, advogado que está nos ouvindo neste momento. João Paulo cita o grande Euclides da Cunha na sua obra Os Sertões. O nordestino é, acima de tudo, um forte. E é realmente. No dia a dia é que a gente demonstra isso, né? É verdade. Meu caro Edson Ulisses, esse ano nós completamos 8 anos sem Marcelo Deda. Para o povo de Sergipe, foi a perda de um político de grande representatividade, mas para os familiares há um outro significado, né, Edson? Como é que tem sido, você que foi familiar, que conviveu com o Marcelo Deda, como é que tem sido esses últimos 8 anos sem ele? Olha, é um sofrimento reiterado, né? Agora, no dia 2 de dezembro, se comemorou a data do falecimento do Marcelo. É uma grande saudade, uma grande um sofrimento, né? Porque quando se recobra a memória de um homem que foi tão importante, um político de valor ético, honesto, que procurava fazer a política aristotélica, política com o viés de bem administrar a coisa pública, ao relembrar o seu falecimento, a gente sente saudade, sente sofrimento, sente dor, porque se perdeu um grande homem público, apesar de jovem, já tinha grandes feitos, né, para o povo sergipano, uma contribuição política muito grande para o Brasil, era um exemplo de dignidade,
e é se admitir os desígnios de Deus. Eu, quando fiz o discurso na solenidade de sua cremação, lancei uma frase de que Marcelo era uma estrela que tinha partido para outra constelação, tinha sido chamado para continuar o seu trabalho em outra constelação. A sua passagem dele aqui na Terra, o Criador já tinha considerado encerrada, apesar do curto espaço de tempo. E assim a gente vai administrando essas dificuldades da lembrança de tê-lo perdido tão cedo. O advogado Cícero Dantas mandou uma mensagem parabenizando o presidente Edson Ulisses pela gestão democrática. Não lembro de outro presidente que venha à imprensa prestar contas de sua gestão. Parabéns, é o que diz aqui o advogado Cícero Dantas. Meu caro desembargador Edson Ulisses, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção ao nosso trabalho e por ter aceito esse nosso convite para este papo aqui, aí nos aproximando do final de 2021 e trazendo as autoridades importantes do Estado para fazer um balanço aqui no nosso Jornal da Fã. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço ao Jornal da Fã, a Císio, a Magna, dizendo que o papel do gestor é fazer essa prestação de contas do que realizou durante esse período. Estou pretendendo fazer uma exposição da prestação desses trabalhos ao órgão plenário do Tribunal de Justiça para demonstrar que o tribunal age, o tribunal se impulsiona para atender a sociedade, não só do ponto de vista da democratização dos seus atos, né, no atendimento dos advogados, do Ministério Público, da Defensoria, da sociedade, portas abertas, se não atingirmos ainda a totalidade do nosso desejo, da nossa pretensão, né? Mas já avançamos bastante, né? A abertura para a comunidade acessar o Poder Judiciário. É claro que tem alguma dificuldade, a população ainda não está tecnologicamente com instrumentos capazes de acessar os avanços que o Tribunal de Justiça já produz, né? Que hoje, de qualquer lugar do país, você tem acesso às informações do Tribunal de Justiça através do memorial. O memorial está também informatizado, virtualizado. Desde a primeira ata de formação do Tribunal da Relação até os últimos atos praticados pelas gestões mais modernas. Bacana. E é isso, o processo é democratizar a justiça, porque o povo merece, o povo é quem paga as nossas contas, o povo é quem nos mantém. Por isso devemos democratizar o processo para permitir que a sociedade conheça e participe desse Poder Judiciário. Muito obrigado, desembargador Edson Ulisses, presidente do Tribunal de Justiça. Até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Fã. E que Deus nos dê muita saúde e felicidade nesse Natal e no próximo ano, e nos proteja do coronavírus. Amém. Um grande abraço. Tá aí, portanto, esta entrevista do desembargador Edson Ulisses, presidente do Tribunal de Justiça, aqui no Jornal da Fã.